pode falar um pouco desses podcasts de ficção que vocês estão produzindo? Porque eu me amarro muito em podcast de ficção e eu acho que no Brasil ainda tá começando a florescer, assim. A coisa tá começando a aparecer mais, mas até um tempo atrás não tinha muito. Uhum. Eu quero que esse seja o foco da agência a partir de agora, assim, um dos principais focos da agência. Porque a gente fez essa firma, essa empresa, eu e meu sócio, para a gente fazer umas paradas que a gente se empolga muito. Eu acho que os podcasts de ficção é uma intersecção entre coisas que a gente se empolga muito e coisas que vão rolar no Brasil e também coisas que às vezes demandam um esforço que seja mais propício até para agências do que para produzir totalmente independente, sabe? Porque é muito, muito difícil fazer um podcast de ficção legal. Tem uma galera que faz sozinho, ou sei lá, com um brother, ou poucas pessoas, mas eu acho, para ficar legal, assim, pelo menos as referências, é um trampo muito mais coletivo, que envolve mais pessoas. E aí eu acho que para agência se alinha bastante o que a gente quer fazer, assim. Eu nunca fui tão fã de podcast de ficção, mas eu tô ficando, cara. Nos últimos anos eu tô ficando, assim. Tem muita coisa que eu tenho gostado, tenho achado muito legal, e também eu acho que dá pra ir pra muitos caminhos, assim. Dá pra fazer muita coisa. Tem algum que tu tenha escutado recentemente, assim, que tu recomenda? Cara, eu tenho um podcast em inglês que se chama Gay Future, que eu acho maravilhoso, que eu acho um dos melhores podcasts. Inclusive, eu acho que ele é um podcast bem independente, assim, acho que são 3 pessoas que fazem. E ele é de um futuro distópico onde todo mundo é gay. E é muito legal, assim. Que ótimo! E aí é meio que um Harry Potter. Só que assim, aí o cara se descobre hétero. Vai numa jornada porque ele se descobre hétero, assim, e tal. É muito, muito bom, assim. Eu gosto desse podcast. Tem uma produtora chamada Q Code, que tem muito podcast de ficção, mais suspense, cara, que eu tenho gostado bastante. Eles têm um podcast chamado Gaslighting, que é legal. Tem o Left Right Game, que também é deles, é legal. No Brasil, enfim, né, tem aqueles projetos do Spotify, do Paciente 63, que na verdade não é, né, é um projeto que acho que de um roteirista chileno. Sim. Então, acho que é aquela parada que o Spotify tem de pegar uma parada de ficção e, enfim, né, compra o projeto e faz com atores locais, também modifica um pouco o roteiro, né. Mas BR mesmo, eu não tô, assim, que veio do roteirista brasileiro, eu não tô tão ligado em tantos projetos assim. Tu comentou uma coisa que eu queria retomar, que é o fato desses podcasts narrativos darem muito trabalho, né? Toda vez que eu curto muito um podcast, eu tô falando narrativo na real porque, bom, pode ser narrativo ficcional e não ficcional, eu gosto mais dos não ficcionais ou daqueles que tem um pouco de drama e um pouco de não ficção, mas dá muito trabalho. Toda vez que eu curto muito um podcast desses, eu vou ouvir os créditos e é um monte de gente. Né? E eu me pergunto se no Brasil, né? Eu acho que são poucas as agências, as produtoras que têm braço para dar conta de projetos tão grandes. É claro, a gente tem o Spotify, né? Tem, por exemplo, a tua agência de podcast, mas é difícil fazer sozinho, né, Alexandre? Então, eu acho que é difícil. Eu acho, por exemplo, assim, o Brasil tem várias produtoras de áudio, tem um monte de gente super qualificada, obviamente conseguiria fazer esses projetos. Sim, assim. se quisesse, faria, sim. Se quiser, faria, enfim, se tiver interesse. Mas minha dúvida e aí que eu quero fazer, eu acho que essa galera não tem interesse de fazer vários, né? Ou interesse, ou grana, ou vontade, de fazer vários, porque eu acho que existe uma curva de aprendizado, assim, tipo, que nem cinema, sabe? Tipo, não tem como comparar, por exemplo, tem várias paradas, sei lá, Hollywood e BR, Brasil, tu vê que tem a diferença, né? Sei lá, tu pode achar vários filmes nacionais legais, mas tu vai ver que a média de direção de fotografia de parada gringa é muito superior, porque os caras produzem, é um volume gigantesco. Sim. E aqui, eu não sei, sei lá, talvez se alguma produtora que faz várias paradas de ficção migrar para isso, mas eu acho que
não existe a dificuldade de fazer um, mas eu acho que talvez não exista o interesse de fazer vários, e eu acho que só fazendo vários que tem essa curva de aprendizado. Porque eu acho que a gente aqui na agência a gente quer fazer alguns, eu acho que vários vão ficar meio bosta, assim. Tipo, Mas é a não curva vai de ficar- aprendizado, né? exatamente, porque não tem roteirista de podcast ficcional. A gente está pegando uma galera que, sei lá, estuda produção de visual e está criando os projetos juntos, até porque não tem um orçamento gigantesco, então está criando umas ideias loucas. Eu estou ajudando, estou voltando a estudar roteiro, que eu sou formado em produção de visual, eu tinha estudado, mas não lembrava de nada. E, enfim, a gente está meio que tentando fazer vários projetos e aprender também, sabe? Tipo,